Então, meus irmãos, já preparados com a nossa leitura, com a nossa prece inicial, vamos agora envolver o nosso irmão Luiz, que hoje fará a reflexão dos nossos estudos. Então, que possamos envolvê-lo com as nossas melhores vibrações e que nosso Mestre Jesus possa o sustentar nessa hora. Seu Luiz, por favor. A casa é sua. Obrigado. Sempre. Tirar esse degrau daí. Fazer uma escada. Fazer uma escada. Tudo certo aí? Tudo certo? Tudo certo. Então tá. Boa noite a todos. Boa noite. Não sei porque eu ouvi a leitura e daí eu acho que veio um amigo lá do mais longe, meio chorão, certo? E ficou por aqui. E depois com a oração lá da nossa irmã ali, a gente sente essa paz, né? Essa paz que nos envolve, o carinho dos nossos amigos espirituais, do nosso anjo da guarda. Em verdade, nós não poderíamos estar no melhor lugar. Este é o melhor lugar. E aonde a gente, com a leitura, com a oração, a gente se desprende um pouquinho do nosso eu material, né? Viaja um pouco no nosso eu espiritual. Eu penso assim, muito pequeno ainda nessa viagem, mas sempre é uma viagem. Estamos a caminho. E é isso que a gente vai falar nessa noite, a caminho do céu. Então, tem aquela... Eu acho que vou ter que assoar meu nariz, porque... Tem aquele, eu sempre costumo lembrar, assim, aquele programa que tinha, eu acho que era da escola do professor Raimundo, não lembrar. Aí tinha um que ele sempre queria agradar o professor lá, né? Daí ele dizia sempre, vinha eu pelo caminho, passei diante de uma loja, né? E achei tal coisa que ele trazia e pensei, vou levá-lo ou não levá-lo? Levá-lo-ei. Então, vinha eu andando pelo caminho, quando de repente olhei assim e vi uma imagem muito linda. E eu pensei, vou levá-la, a minha lembrança, ou não levá-la? Levá-la aí. E eu pensei, sabe que isso não é uma palestra, mas dá para a gente conversar a respeito. Muito obrigado. Mas dá para a gente conversar. E o tema veio na mesma hora. Não foi algo assim que eu fiquei pensando. Na mesma hora, o título, A Caminho do Céu. E eu, dali onde eu estava, eu fui indo até em casa, dirigindo e pensando nisso. E devagarzinho a gente vai cada vez pensando um pouquinho mais, e não sei se a gente chega naquilo que era para ser realmente, que era que talvez aquela entidade, aquele amigo espiritual nos intuía naquela hora, né? Porque nós somos muito pequenininhos ainda. Mas vamos ver se a gente conseguiu pescar um pouquinho daquela ideia. A caminho do céu. Então, eu já comecei quando estava... Ele vai abrir, está meio devagar. Quem senta aí, não sei, eu hoje estou assim, sabe? Quem senta aí e
se ficar um pouco calmo, sossegado, assim, tranquilo, a viagem que você faz é muito grande, assim, um sentimento na paz interior. Eu hoje estou olhando esse ambiente aqui e dizendo, meu Deus, que graça. É, como a gente costuma dizer, é um estado de graça hoje, sabe? E não precisa pagar nada por isso, é de graça mesmo. Que Deus nos concede isso, né? É pelo amor que Ele nos dá esse sentimento. Então está lá o título lá, A Caminho do Céu. Isso tem som? É som. A minha musiquinha. Era mais ou menos assim. A imagem, eu não sei, né, nem explicar, mas eu achei essa imagem aqui e era mais ou menos assim. Isso até me traz uma lembrança muito velha, que eu acho que Deus nos dá cada presente, sabe? Dá cada presente que a gente, às vezes, não entende, mas é para a vida toda. Vinha eu certa vez de Porto Alegre para Curitiba e o voo que era para a gente vir não deu certo. Aí tivemos que pegar um voo bem da madrugada, uma madrugada mesmo, não vou dizer que horas, que eu não me lembro mais também. Mas quando ele estava lá em cima, nas alturas, que parecia o céu, então, por cima das nuvens, né? O sol nascendo era a coisa mais linda do mundo. E você pensa, eu estou no céu, né? Imagina esse céu, sabe? É além da nuvem, das nuvens, né? O levantar de manhã cedo, o chegar cedinho lá, aquele processo de embarcar e depois sobe e você começa a olhar, meu Deus, que coisa mais linda. Quem é o pintor, né? Quem é o pintor? E está aí aquela imagem mais ou menos assim, fora aquela que daí eu encontrei ali, eu fiquei maravilhado com isso. Então eu digo que como inspiração ele chegou. Não foi algo assim que estudei nos livros, não. Né? Pelo menos a inspiração. Mas o que falar sobre isso? Ele chegou como uma inspiração. Um título inspirador e reflexivo sobre a conexão com o mundo espiritual e a busca por uma vida mais elevada. Nós sempre falamos isso, né? Nós não somos daqui. Nós estamos só de passagem. Mas quanto que nós efetivamente refletimos sobre isso? Porque nós temos os nossos compromissos, a nossa vida diária, as nossas lutas, e não é frequente a gente estar assim, tão ligado com o Criador. Mas que bom se a gente pudesse, em tudo que a gente faz, tivesse perfeitamente conectado com o Criador, né? Quando a gente está em casa fazendo o nosso trabalho doméstico, faço um pouco mais fácil, porque às vezes a mulher pega e manda lavar louça, essas coisas, né? Passar aspirador na casa, ela faz muito mais. Eu não sei lavar roupa, então fora. E a gente está fazendo os nossos compromissos de casa, que a gente sempre fizesse com um sentimento tal de louvor ao nosso Pai por a gente estar ali. Quando a gente estivesse com as nossas crianças, e às vezes é um barulhão danado, né? Os meus hoje são tudo velhos, já, né? Mas assim mesmo faz um barulhão nadado. E às vezes quando você queria estar assim, tranquilo, calmo, sereno lá vem as necessidades, né, e tudo, e que te tira da rota. Enfim, é uma série de situações que nos desviam dessa conexão com o nosso Pai. É no trabalho, na luta, para poder satisfazer os compromissos da manutenção do lar, da família, da comunidade e assim por diante. Que bom que a gente pudesse, sabe, estar sempre
conectado com Ele, pensando nele, vibrando nele. E como que é esse Pai para que a gente possa estar conectado com Ele? É essa imagem que a gente vê e pensando que isso Ele fez, para que eu pudesse admirar a obra, né? Aquelas coisas que você nunca mais vai esquecer na vida, e lembrar disso. E seja sempre o teu roteiro, a tua caminhada, que quando estiver passando por alguns momentos difíceis na vida, lembra das coisas boas, só das coisas boas. Porque é elas que nos tiram daqueles pensamentos, às vezes até pensamentos tristes, de derrota, de mágoa, sabe? De momentos em que a gente deveria saber perdoar e não perdoa. Porque parece que a gente quer ficar aqui, preocupado com as coisas daqui. Mas as coisas daqui não servem para nada. Então, buscar uma coisa que tenha significado para nós, uma coisa mais elevada. Em meio às turbulências da vida, é fácil perdermos a noção do que realmente importa. O que importa para nós? A gente até pensa assim, uma vez eu ouvi alguém falar isso. Quando a gente é mais jovem, a gente não está tão preocupado assim. Mas parece que a gente vai ficando mais velhinho, e aí vai se desligando dessas coisas, né, Fernando? Vai buscando mais realmente as coisas do alto, do Espírito. Então que a gente pudesse ter sempre essa preocupação, se não deu até agora, mas daqui para frente vai dar. Vai dar. De eu estar mais conectado com o meu Pai, né, com o nosso Criador. Então, saber o que realmente importa. O conceito do céu é, sem dúvida, um dos temas mais profundos e complexos da história humana, transcendendo culturas, religiões e a própria ciência. A falta de clareza sobre o que o céu realmente é, permite que a imaginação floresça, resultando em uma rica tapeçaria de crenças e visões. Imagino o céu. Como que é esse céu? Aí você lê, por exemplo, as obras de André Luiz lá, fala numa comunidade chamada Nosso Lar. Talvez seja aí algo mais próximo que a gente tem do que seja uma vida na espiritualidade. Mas aquilo ali é uma amostra tão pequena, né, do que é a espiritualidade. E aí Jesus nos disse: vós sois anjos. Ali está tão longe ainda de ser anjo. E aí a gente imagina os anjos com as suas asinhas, né? Vem nos visitar, o Espírito Santo, e assim por diante. Tão longe está essa compreensão do que é o céu. E aí as religiões, de uma maneira geral, assim, criam imagens. Pelo menos serve para a gente refletir um pouco. A ideia de um lugar de paz, de adoração e presença de anjos é reconfortante para muitos. Ela oferece a esperança de um descanso final, um alívio das dores e desafios da vida terrena. Costuma-se dizer, de repente, quando a pessoa falece, e estão lá reunidos os familiares, os amigos e tudo, às vezes uma vida de sofrimento para aquele que parte, e a gente ouve aquela expressão: finalmente descansou, né? Talvez que a gente não pense realmente a respeito sobre essa frase, né? Finalmente descansou. E aí hoje nós pensamos assim: não tem tempo de descanso. E o pior de tudo, ou o melhor de tudo, é que a tarefa é cada vez maior, não é menor. Que o que nós estamos fazendo aqui hoje, nesse mundo, nessa vida presente, não é nada perto daquilo que nós vamos fazer depois, que o nosso Pai vai nos dar de serviço. Sabe, Fernando? Não é nada. Né? Pensa quanto trabalham esses anjos que assistem os doentes nos hospitais, as crianças que são abandonadas, né?
no mundo da droga, que assistem aqueles obreiros que se dedicam à assistência social sem receberem nada em troca. Quantos anjos estão ali trabalhando junto com eles, inspirando-os, abrindo portas para que o trabalho seja realizado. Então a gente não para, a gente continua sempre, porque quanto mais a gente evolui, eu vou usar uma palavrinha assim, mais poder a gente tem. Porque pensa que a gente não tem poder, hoje tem muito poder, só que a gente não usa o poder que tem. Mas o poder de eu poder fazer uma oração por alguém, seja encarnado, seja desencarnado, né? De elevar o pensamento. E aí, a gente pode ajudar quantos irmãos? Quantos irmãos nós podemos ajudar? É só querer, só querer. De a gente tirar esse tempo da vida para fazer isso. Mas o problema está em a gente querer tirar esse tempo para fazer isso. Que às vezes nós estamos mais incomodados com as coisas que acontecem lá no vizinho do que com a nossa vida. Eu ontem, o meu vizinho é uma parada, sabe? Ele, não sei se ele é gaúcho, mas ele estava viajando essa última semana, ficou a semana fora. Falei para a Márcia, tá tudo calmo, o Patrick não está aí, então tá tudo calmo. Não é que ele chegou ontem de viagem? Pronto, já rolou aquela música lá, né? Das coisas lá, dos gaúchos lá, e era 1h da manhã e a música rolando lá, e eu falei para ela, sabe que essa nossa casa é uma bênção, né? Porque a gente fecha tudo e não chega tanto som, dá para dormir, né? Então, a gente não vai reclamar, sabe? Reclamar que o vizinho está com o som alto e eu não posso dormir, outro dia de manhã eu tenho que trabalhar. Eu sou meio falador, mas é por aí, tá? Então a gente tem que se acalmar, gente, se acalmar. Parece que tudo incomoda na nossa vida. Alguém que fala mais alto, a televisão que está alto, a conversa arada em casa, no trabalho, né? Aquele chefe que fica ali em cima. Dá glória, dá glória. Só fala assim, ô glória, né? Dá glória. Então, quando a gente pensa nesse céu, está pensando que ali nós vamos estar num lugar de alívio, de que não vamos ter mais dores, que tudo vai ser calmo, os anjos vão estar tocando flauta e nós vamos sentar na relva assim bonita, né? Com aqueles lagos assim, os anjos se aproximando e nos abençoando. Não é nada disso, né? Nós estamos a caminho, mas nós não entendemos o que é ainda esse céu. Então, para aqueles que buscam a espiritualidade, a noção de estar em harmonia com uma força superior, em comunhão com seres divinos, é o auge da existência. Que bom, né? Chegar nesse ponto assim. É o auge da existência. Aí diríamos assim que agora nós estamos nos mundos felizes, né? Mas os mundos felizes é isso, é sentar na relva, o Espírito Santo nos abençoando. É isso? Então parece que nós chegamos no auge da existência espiritual. E essa visão foca menos nos detalhes físicos e mais na experiência emocional e espiritual. Por outro lado, as descrições mais concretas, como a Jerusalém celestial. Não sei se vocês já viram imagens assim, aqueles degraus que conduzem a Jerusalém celestial. E aí dizem que vai ter ruas de ouro por onde nós passaremos. É um desenho do céu, né? Uma imagem assim para nós termos na nossa cabeça. Olha, isso aí é o céu. Ruas de ouro. E os anjos tocando suas flautas e por aí por diante. Aquilo parece tentar dar uma forma a algo que é por natureza imaterial. E por ser imaterial, foge da nossa compreensão. É uma maneira de traduzir a glória divina em termos que podemos entender, de maneira que a gente possa entender, mesmo que incompletamente. Só nos dá uma imagem. A jornada espiritual. Essa jornada pode ser desafiadora e exigir a superação dos obstáculos.
como travessias de rios ou escaladas de montanhas cósmicas. O objetivo final é se juntar aos ancestrais em lugar de paz e abundância. Interessante que essa viagem que a gente está fazendo aqui, aí me traz a imagem daqueles índios americanos no tempo lá do descobrimento da América do Norte, a colonização, né? E eles vinham com seus cavalos e a vontade deles, né, a vida deles era caçar os búfalos, né? Mas eles já tinham consciência naquela época que abater um búfalo era somente para a sua sobrevivência. E veio depois o homem branco não sei de que, né? Mas veio o homem branco e acabou com os búfalos, né? E os índios tudo foram para as reservas e se acabaram também nas reservas. Mas eles, os índios, falando dos índios especificamente, eles tinham lá um comentário assim entre eles que dizia que o bravo guerreiro, aquele que conquista o direito assim de viver nos venturosos campos de caça, né, do mundo celestial. Então eles achavam que quando eles deixassem esse mundo, eles iam habitar num lugar espiritual onde não faltaria a caça em abundância, né? É a imagem que a gente faz, e ao longo dos anos e da vida e do progresso nosso, nós vamos imaginando essas coisas. Então, a incerteza sobre a natureza do céu é o que nos permite interpretá-la de maneiras tão diversas. Para alguns, a falta de clareza é um mistério insolúvel. O que é o céu? Para outros é libertador, pois o mistério nos convida a preencher as lacunas com a nossa própria fé, a nossa própria esperança e a imaginação. Talvez a verdadeira beleza do céu não resida em uma única descrição, mas na multiplicidade de significados que ele pode ter para cada pessoa. Que cada pessoa imagine o céu como queira imaginar, né? E ninguém vai ser repreendido por isso e nem deve. Porque na igreja tal se imagina assim, na outra assim, e assim por diante. Respeitamos todas, né? Respeitamos todos. Toda pessoa, toda igreja. Em última análise, o céu não é apenas um lugar. E aí a gente começa a acordar para uma reflexão. O céu não é apenas um lugar. É o reflexo dos nossos anseios de paz, por paz, por justiça, por um amor que transcenda o tempo e a morte. O fato de que nada é claro sobre o céu não diminui sua importância. Nada é claro, né? Nada. Não está nada claro para nós como é o céu. Mas isso não diminui sua importância. Se, ao contrário, a torna ainda maior. Isto é o que nos permite manter a esperança viva e continuar buscando um significado maior para a nossa própria jornada. Essa imaginação do céu é que nos permite continuar buscando um significado maior. E aí a gente senta, como falei no início aqui, e eleva o pensamento e sente esse ambiente. E a alma, ela se expande. E mesmo que a gente não se sinta em outro lugar, mas o lugar parece que mudou, né? Mudou. Parece que nós estamos agora vivendo algo maravilhoso, que não conseguimos explicar, porque é eu que sinto. E eu não sei explicar isso. É eu que sinto. É eu que sinto quando olho para cada irmão e me sinto agradecido por ter esses irmãos comigo, por poder os abraçá-los, por poder pegar na mão, por poder sorrir para cada um. E assim, aonde eu estiver, eu imagino esse céu. Quando eu vou, pode falar, pode fazer propaganda, né?
Diz que na TV não pode, mas aqui pode, né? Então, quando você está, por exemplo, lá no litoral, né, você tem que fazer com que as pessoas que estão ali vejam você e sintam uma paz. Tá? E quando eu estou em paz, eu estou no céu. E aqueles irmãos que estão ali, eu estou dando a eles a oportunidade de viverem comigo essa paz. E isso eu vou dizer, é algo que não tem como descrever. Não tem. Mas é a minha paz. E que cada um de nós busque a sua paz. Esse é o seu céu. É o seu céu. Então, nada é claro sobre o céu e venha diminuir sua importância. Ao contrário, a torna ainda maior. Isto é o que nos permite manter a esperança viva e continuar buscando um significado maior para a nossa própria jornada. E é na jornada, no nosso caminho, na nossa vida presente, que está a resposta de tudo. E às vezes a gente quer buscar tão longe, sabe, a gente quer fazer oração assim, que parece que as pessoas saíram encantadas, né? Que oração mais linda que fez aquele irmão. Ei, mas ela entrou no teu coração? Mudou a tua vida? Não ficou só no lindo, né? Ela tem que estar aqui dentro. Ela tem que ter falado ao meu coração. Aí ela foi uma oração, né? Então, para uns foi, para outros foi mediano. Um irmão falou uma vez para mim numa palestra, quando eu fiz, acho que eu já contei essa história, né, Fernandinho? Chegou no final, aí disseram, Luiz, você faz a oração final? Sim. Então fui fazer a oração final. E às vezes a gente se empolga, né? E aí parece que eu até que dou razão para ele, a oração foi meio comprida. Né? Aí ele falou para mim assim, depois chegou para mim e falou, era um dos irmãos dirigentes da casa dele, ele falou, Luiz, você sabia que a oração curta também é uma forma de caridade? Eu achava que eu estava fazendo uma grande caridade, né? Mas ele acha que a oração curta é aquela que é verdadeiramente uma forma de caridade, tá bom? É na jornada então que você aprende. O que importa é que você está bem. E esse bem que você tem dentro de você, você consegue passar. Pelo menos imagine que você consegue passar. Porque quanto mais você imagina que você consegue passar, mais você está aprendendo a passar a sua paz para os seus irmãos, né? Então, quando paramos para refletir sobre a nossa existência, podemos vislumbrar um pedacinho do céu em nosso cotidiano. E aí a gente diz que a gente vai de mundo em mundo, né, progressivamente, até chegar nos mundos felizes, e acontece aqui nessa vida. De mundo em mundo, no meu mundo, eu vou evoluindo e vivendo outros mundos. No meu tempo mais de jovem, eu era reinando, né? E fui me mudando, mas ainda sou reclamão, mas estou treinando para não ser. Então, quando eu deixar de ser reclamão, eu já passei para um outro estágio, né? Um novo céu, e assim por diante. Estão entendendo? O céu é aquela sensação de paz, de amor e de conexão com o universo que nos cerca. É o sentimento de que estamos alinhados com a nossa verdadeira natureza e com o propósito da nossa vida. Isso é sentir-se no céu. Segundo Allan Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, item 10, diz assim: o céu é um estado de espírito, não um lugar. Eu posso estar no céu em qualquer lugar. Qualquer lugar. Tinha uma senhorinha muito carente materialmente falando, né? Necessitada. Faltava tudo. Ela não sabia o que ela teria amanhã para alimentar ela e os seus filhos. Mas você ficava impressionado com aquela paz que aquela mulher transmitia. Palavra de segurança. Para mim, que não estava nem perto daquilo que ela estava passando. Mas eu achava que a minha dificuldade era grande.
Então ela vinha e dizia: irmão, confia, vai dar tudo certo, Deus é bom, sabe? E o tempo passa e você, meu Deus, quantas vezes eu pensei que Deus tinha se esquecido de mim, né? Mas essa mulher, ela tem Deus no coração. É eu que ainda não me conectei com Deus. Então Deus é uma conexão que cada um faz, né? Vejamos lá no capítulo 5, item 10, diz: o céu é um estado de espírito, não um lugar. Isso significa que podemos experimentar a presença do céu em nossa vida, aqui e agora, daqui a pouco, amanhã, aqui, qualquer lugar, sentir o céu na nossa vida. Se nos esforçarmos para viver de acordo com as leis divinas, a ter paz, a ter paciência, a ter tolerância, a ter perdão, a ter confiança. Eu não sei se o doutor Alceu, que fez palestra aqui esses dias, chegou a falar isso para vocês, né? Fé e confiança. Porque muita gente tem fé, mas não tem confiança. Tem que ter fé e tem que ter confiança. O que é ter fé? Tem uma historinha que dizia assim, né? Vai chover. Não, não vai chover. Lembra aquela do guarda-chuva, né? E tinha que chover porque era um tempo muito seco. E o padre lá fez uma missa totalmente voltada assim a pedir a Deus que fizesse chover, porque a comunidade estava precisando de chuva. E no dia tal era para ele se reunir de frente à missa lá para fazer essa grande oração de intercessão junto ao Pai para que chovesse, que ele mandasse chuva. Chegou no dia, havia uma multidão de frente à igreja. E o padre disse: vocês têm fé? E todos responderam: sim, 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 sim. Vocês têm fé, mas vocês não têm confiança. Então não vão receber. Faltou confiança. Aí eu vejo que todos vieram para a missa da chuva, mas ninguém trouxe guarda-chuva, né? É uma historinha muito comum isso, né? Ninguém trouxe guarda-chuva. Então vocês estão esperando o quê, né? Falta confiança no Senhor, né? Então, para a gente se esforçar, vamos lá. Allan Kardec destaca que a caridade é uma das virtudes mais importantes para o progresso espiritual e que ela deve ser praticada de forma desinteressada e sem esperar recompensa. A gente não espera recompensa, diz que não espera, mas ela acontece de uma maneira natural. E eu quero dizer para vocês que quando a gente faz alguma coisa pelo próximo e o irmão quer nos agradecer, né? A gente se esquiva do agradecimento. Mas digo para vocês que lá no fundo, o teu espírito, né? Eu, espírito, estou feliz por ter ajudado alguém, né? É ou não é? Então esse é o céu. Esse é o céu. A caridade pode ser vista como uma forma de criar um pedacinho do céu na terra. Ao praticar o amor e a compaixão pelos outros, ao praticar a caridade, podemos experimentar uma sensação de paz e felicidade que é a característica do céu. E eu fico imaginando assim, irmãos nossos, que a gente pode dar como exemplo de dedicação, de empenho, de luta pelo próximo, não por si. E como se sentiam realizados. Chico Xavier, né? Irmã Dulce, Madre Teresa, Divaldo Franco, entre nós conhecidos, irmão Carlos Bacelli, da comunidade Pedro e Paulo. E eu fico imaginando que céu eles vivem, né? E está ao alcance de nós. Talvez que a gente diga: mas eu não posso ir tão longe, não tenho condição para isso. Eu também sou muito burrinho ainda, mas a gente vai chegar lá, vai chegar lá. Mas a gente tem que fazer o que a gente pode fazer para viver esse céu. Um bom dia, um tratamento carinhoso é tão bom, né? A caridade, então, é um pedacinho do céu na terra. Com a doutrina espírita, aprendemos que a vida é uma oportunidade para o espírito se desenvolver e progredir.
Cada desafio, cada encontro e cada experiência são chances para aprendermos e crescermos. E quando nos esforçamos para viver de acordo com as leis morais e espirituais, podemos sentir a presença de um pedacinho do céu em nossa vida. De a gente estar lá na grama, lá conversando, sossegadinho. Quando cultivamos a fé, a esperança, a caridade, podemos experimentar a presença desse pedacinho do céu em nossa vida. E à medida que nos esforçamos para sermos melhores e para fazer o bem, podemos sentir que estamos mais próximos do céu. Não apenas como um destino longínquo, né? Chegar à perfeição, mas como uma realidade presente. Eu estou no céu. Uma realidade presente. A respeito, o que fala a questão 921 do Livro dos Espíritos, a questão é formulada da seguinte maneira: a felicidade é inerente à humanidade, quer dizer, inerente ao que faz parte da pessoa, ou coisa que lhe é inseparável por natureza. Então o céu é inseparável. A resposta dos Espíritos é que a felicidade é um estado de espírito que resulta da conformidade da alma com as leis divinas. Segundo os Espíritos, a felicidade não depende de circunstâncias externas, mas sim da harmonia interior e da paz de espírito que se alcança quando vive de acordo com as leis morais e espirituais. Você lembra da Dona Dorinha? Às vezes a gente busca lá na memória essas coisinhas que servem de exemplo para nós. Dona Dora, ela vinha ao centro, ela tinha esqueci o nome agora, uma doença degenerativa, ia minando todo o corpo, né? Esqueci o nome. E ela chegou num ponto assim que ela não conseguia mais se mover por si só, dependia da ajuda de alguém. Mas ela gostava tanto de vir ao centro, né? Que ela era muitas vezes trazida no colo pelo seu filho. Aí não sei se você vai lembrar. O filho dela, que deixou das atividades dele, era engenheiro formado, para cuidar da mãe. Né? E ele trazia ela de carro até lá na frente, e lá da frente até aqui, ele trazia ela no colo. E tu fica pensando, que filho, né? Que pais, né? Algumas vezes eu estive lá na casa deles com o seu Godinho, fazendo visita, e a gente dizia assim: ei, em vez de nós ir fazer visita para abençoar lá uma doente, lá nós é que saímos abençoados. Porque aquela mulher era tão feliz, que a gente se sentia tão pequeno de estar ali, sabe? Ela era uma pessoa muito alegre, com tudo que ela passava. Assim é o céu. Muito bem. Esta é a compreensão da visão espírita sobre a felicidade e como podemos alcançar um pedacinho do céu em nossas vidas. E por isso só desejar a todos muita paz e que todos nós possamos andar nesse caminho, no nosso céu, cada um fazendo a sua parte, a sua obra, e aí de passo em passo nós vamos melhorando cada vez mais, crescendo, para um dia nós estarmos assim em mundos mais felizes que esse. Mas enquanto nós estamos aqui, nós estamos na jornada, e é na jornada que se pratica o amor, a caridade, né? A vida feliz com o próximo. Que Jesus nos abençoe. Então agora eu vou fazer a oração, que seja curta, né, Marcinho? A gente queria falar muito pouco, mas aquele relógio ali está diferente daquele lá. Aquele lá é para enganar o palestrante, né? Ainda bem que eu não consigo enxergar bem esse coisa luminoso lá, né?
Eu pensei assim, eu vou falar só uns 20 minutos, mas vamos lá. Esse é o nosso Deus, né? Que a gente está aqui e está sentindo a presença do nosso Pai Celestial em nossa vida. Ele está sempre conosco, onde nós estivermos, no que nós estivermos fazendo. Ele é a luz da nossa vida. Às vezes há uma dor, há um sentimento, talvez até mesmo de fracasso, mas Ele vem, se aproxima e nos consola e nos diz: filho, filha, eu estou contigo, não desanime, continue na caminhada, porque eu sempre estarei contigo, onde você estiver. Mas nós estamos no nosso momento presente. Mas se confessamos essa fé que nós temos, através da confiança nele, vamos vencer todas as dificuldades. Por isso nós te agradecemos, Pai querido, por esse momento que Tu nos concedeu. E podemos assim, Senhor, refletir na Tua palavra, nos Teus ensinamentos, ajudando-nos, Senhor, na nossa caminhada. Obrigado por tudo, meu Deus. Obrigado pela oportunidade de mais essa jornada, de estarmos assim caminhando, meu Pai, e podendo aprender e prosseguir, que as lutas são tão pequenas diante de tudo que Tu tens para nós, mais adiante e até mesmo aqui e agora. Abençoa, Senhor, e abençoa os nossos familiares, abençoa aqueles que ficaram lá em casa, Senhor. Abençoa nossos amigos, nossos parentes, abençoa todos os trabalhadores desta casa de oração e aqueles que aqui vêm, Senhor, para ouvir a Tua palavra, para se sentir assim mais fortes, mais alegres, mais felizes, mais confiantes, Senhor. Abençoa aqueles que estão nos hospitais, nos asilos, nas maternidades, em todo lugar, Senhor, onde há dor, sofrimento, tristeza, lágrima. Que os Teus mensageiros de luz, Senhor, venham transmitir paz e confiança, consolação e esperança. Obrigado por tudo, Pai. Em nome de Jesus. Que assim seja.